Irmãos, olha só que testemunho forte e impactante que eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, comente, compartilhe e, é claro, inscreva-se no nosso canal. Na descrição do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal Evne Braga. Então assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Evne Braga. Vamos ver o vídeo. Eu vim de uma família muito desestruturada. A minha mãe, ela ficou órfã aos 8 anos de idade e quando ela ficou órfã, a minha avó paterna adotou a minha mãe, passou a criá-la. E nisso, com o passar do tempo, ela vem se relacionar com o meu pai, que também veio de uma família completamente desestruturada, não é? Ele veio conhecer o pai dele já aos 25 anos, então cresceu sem referência paterna, também criado por uma avó também, não é? Que foi onde começou toda a história do evangelho na nossa família, foi através da minha avó Nedina, não é? Então, antes dela dormir no Senhor, uma serva de Deus que plantou essa semente no coração do meu pai e também da minha avó. E o tempo passou, meu pai não soube lidar com a perca, não é, dessa avó que o havia criado, e ele começou a nutrir uma revolta muito grande no coração dele. Sendo assim, aos 19, 20 anos, ele vem se desviar da presença de Deus. Ele foi criado no Evangelho, batizado nas águas. Na época, não podia batizar com 12 anos, mas ele insistia muito. Era o sonho dele, ele foi batizado, ele já trabalhava na obra de Deus, um instrumento nas mãos do Senhor. Né? Foi o meu pai de palitozinho, gravata, uma bênção. Mas, infelizmente, o coração dele se rebelou contra Deus. E durante esse processo, a minha avó não suporta também, se desvia também. Ela já tem um tempo na presença de Deus e quando ela vê meu pai desviado, mergulhado em profundas trevas, ela também volta para trás, ela volta a beber novamente, a fumar e começa a viver uma vida perdida. Então, foi dentro desse cenário que Deus permitiu que eu nascesse. Então, eu nasci literalmente no meio de um caos. O ambiente em que eu nasci, a sala da minha casa, era um bar, naquela época aqueles bares de fichas, né? Então, eu tenho lembranças de uma parede assim só de pitu, de grades de pitu. E ali a minha avó comercializava aquelas bebidas, tinha músicas, era um ambiente tremendamente tenebroso, né? E na cozinha da casa também, ali o meu pai começa a iniciar também, né? O envolvimento começou a se aprofundar e ele ainda estava indo para a igreja, mas minha avó, ela me contava que ele deixava a Bíblia escondida dentro lá das plantas do terraço. Dizia, mãe, eu vou para a igreja. Só que deixa que ele já estava se envolvendo nesse mundo, né? Nessas religiões. E isso foi cada dia o afastando do Senhor. E a minha avó, não é? Ela conta que a cada dia o meu pai foi se aprofundando nesse mundo. E foi nesse tempo que ele se relacionou com a minha mãe ainda muito jovenzinha, aos 14 anos, né? Quando eu nasci, ela ainda ia completar 16 anos, a minha mãe biológica. E quando eu nasci completamente improvável. Não tinha como, daquele cenário, sair um instrumento de Deus. Mas uma semente que tinha sido plantada lá atrás, ela perdurou. Glória a Jesus. E quando eu estava no ventre da minha mãe, alguma entidade, né, foi até o meu pai e disse que meu pai teria que me oferecer, me entregar para servi-los desde muito pequena, né? Olha, essa menina, ela vai ser uma menina prodígio dentro da religião, desde muito pequena, ela vai ser muito conhecida, né? E se você, caso não queira entregar, então vai morrer ela no parto, a minha mãe, e vai morrer também a criança. Então ele já estava em um nível muito elevado lá dentro. E assim ele fez, ele cumpriu, né? Passou toda a gestação da minha mãe. Foi uma gestação muito difícil, minha mãe sofreu muito, né? Ali dentro daquele cenário. Inclusive tem uma irmã, o nome dela é Branca, lá da cidade de Saloá. E ela ajudou muito a minha mãe nesse tempo, para que ela não morresse, né, grávida de mim. Porque meu pai saía para as matas, saía para os rituais, inclusive obrigava ela a fazer tudo aquilo, e ela chorando, muito novinha, grávida de mim. E ele passava dias fora. E quando ele voltava, ele não entendia, né? Por que ela estava viva, como é que
ela estava tão bem. Só que a irmã branca pegava uma marmitinha e colocava pela grade, mesmo com muito medo do meu pai, né? Ele deixava ela em casa. Deixava ela em casa trancada, porque ela não queria se envolver ali, naquele mundo que ele vivia. E gestante. E gestante. Então ali havia todo um plano também, não é? Para me destruir, mas eu tenho certeza, irmã Evelyn, que o anjo do Senhor, ele já estava ali cuidando de mim o tempo todo. E durante esse processo, eu venho a nascer nesse cenário, e a minha mãe conta que no dia que ele preparou tudo, quando ela chegou em casa da maternidade, ele já tinha preparado tudo para fazer todo aquele ritual, né, de consagração, mas Deus interviu. Meu Deus. Ele não conseguiu chegar até o fim, e a minha mãe conta que o meu pai já estava ali possesso, né, pois era assim que ele vivia. Sempre eu cresci vendo meu pai todo de branco, as unhas eram crescidas, com muitos anéis, muitas guias, né, dificilmente eu via meu pai normalmente, né, ele vivia sempre muito possesso, e muitas vezes, como eu cresci ali naquele ambiente, a qual ele iniciou os trabalhos dele na própria cozinha de casa, então às vezes eu pequenininha chamava ele de pai, né? E às vezes quem respondia era a entidade, dizia: eu não sou seu pai, eu odeio você, saia daqui. Então eu corria chorando, dizia: vovó, papai disse que não é meu pai que me odeia. E ela disse: não, minha filha, não é ele, é o que está nele, você não entende agora, mas quando você crescer vai entender. Então, a partir do momento, irmã Evelyn, que o inimigo percebeu com mais ênfase que não ia conseguir me ter para ele, para servi-lo, aí começou a batalha espiritual. Eu fui crescendo, uma criança extremamente atormentada. Nesse período, né, que meu pai não conseguiu concluir, né, essa consagração, a minha mãe conta que ele foi tentar me pegar, e quando ele foi me pegar, ele começou a andar de ré para trás, desesperado, com a mão na cabeça, ele estava possuído já, e gritava muito. E dizia assim: eu não posso tocar nela. Eu não posso tocar nela, porque ele chegou primeiro. Aleluia. E ali a presença de Deus me cobriu. Aleluia. E eu posso dizer para você que eu já me apaixonei por Jesus, mesmo sem ele se revelar para mim. Mas chegou o tempo que ele se revelou. Mas eu já era dele. Era algo impressionante. Meu pai tentou por muitas vezes, fez o que pôde me inserir naquele meio. Eu lembro que eles me colocavam nas rodas, soltava meu cabelo e botava para mim rodar, aquela agonia, cantava as músicas para que eu desenvolvesse, para que eu recebesse. Sabe o que acontecia, meus irmãos? Nada. Nem descia em mim e nem descia em ninguém naquele lugar. Glória a Deus. E eu era sempre um ponto de interrogação, e comecei a ser muito rejeitada, praticamente expulsa, né, por todos aqueles frequentadores. E eles diziam assim ao meu pai: Gilberto, eu não entendo por que te pediram essa menina. Essa menina não é daqui. Aleluia! Glória. Essa menina não pertence a esse lugar, eu nunca vou entender. Tu tens certeza? Sim, ela foi pedida, e eu estou fazendo o que posso. Porque foram muitas tentativas, não é, para que eu fosse tocada, para que eu fosse acessada, mas o Senhor sempre me guardava. O Senhor, irmã Evelyn, sempre me protegia. E eu lembro que eu fui crescendo e as batalhas espirituais se intensificavam. Eu tinha visão aberta, né? Então eu via demônio para tudo que era lugar. Quando você fala Tanto visão em aberta, sonhos eu via a olho nu, né? E meu Deus. tanto dormindo quanto acordava. Eu dormia enrolada no lençol, glória a Jesus. E apavorada, porque eu tinha medo do escuro, eu suava muito ali, mas não tinha coragem de tirar aquele lençol, porque eu sabia que se eu olhasse eu viria Ia alguma ver. coisa. E todas as noites eu acordava apavorada. Todas as noites Meu Deus. eu acordava apavorada, mas algo acontecia. Sempre que eu via aqueles monstros, era de diversas formas que se apresentava para mim e gritavam de forma estridentes e diziam: o seu pai me deu você, você é minha. E ali eu gritava, e na minha alma, mesmo muito pequenina, eu sabia que tinha um poder maior, que tinha uma força maior. E um dia essa força e esse poder decidiu se revelar para mim. Foi a minha primeira experiência com Deus. Então eu vi aquele homem todo de branco. Aleluia. Aqui um cinto de ouro na cintura, aqui no peito tinha uma espada cravejada em fogo. E ele partia aquele mal ao meio. E eu me levantava e voltava e eu dizia: vovó,
Eu não entendi o que estava acontecendo, mas ela era desviada. Qual era a tua idade? Ela sabia. Eu tinha entre os meus 4 e 5 anos. E eu dizia, vovó, olha, eu vi um monstro, um negócio muito feio. Mas aí, de repente, um homem todo de branco, ele era muito bonito. E ela entendia que era um anjo do Senhor. E isso, o Espírito Santo foi trabalhando no coração dela. Aleluia. E o Senhor começou a falar para ela, cria essa menina na igreja. Cria essa menina na minha presença, porque eu tenho um plano na vida dela. E ali o Senhor começou a trabalhar no coração de minha avó, para a glória de Deus, minha avó volta para a presença de Deus. Glória a Deus. Glória, eu posso ouvir aí um glória a Deus? Glória! Aleluia, Deus é o Deus Aleluia. de intervenção. A última palavra ainda é de Deus. Oh, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui entre nós. Aleluia. E a minha avó, ela volta para a presença de Deus e ali reata a sua aliança com o Senhor. E ali se tornou uma mulher de oração, de jejum e começou a trilhar. Chegou para o meu pai e disse, olha Gilberto, a partir de hoje eu não quero mais nada disso dentro de casa. Mandou quebrar, não vendeu não, mandou quebrar. Mandou quebrar aquelas grades de pitu, mandou tirar tudo, limpou tudo e disse, se você quiser seguir essa religião, essa vida, você vai viver sua vida fora. Mas aqui, a partir de agora, é casa de servos do Senhor. E aos 6 anos de idade Se foi... posicionou, né? Se posicionou. Aos 6 anos de idade foi a data da minha apresentação ao Senhor. Geralmente nós apresentamos bebezinhos, mas eu fui aos 6 anos de idade. Foi um culto de ação de graça que minha avó deu pelo meu único aniversário. Foi um marco na minha vida. Ela fez esse aniversário, foi o pastor José Camilo, da Igreja Brasil para Cristo, ali em Garanhuns, que fez a minha apresentação. E ali, o Senhor a cada dia começou a pelejar por mim. Eu digo, Evany, que de um lado o inferno batalhava, mas de outro lado, Deus jamais desistiu. Oh, glórias ao Rei da Glória, louvado seja Deus. Aleluia. E o tempo foi passando, aquela tormenta ainda continuava, eu fui enfrentando muita rejeição por parte do meu pai nessa época, porque era o que estava nele. E a né? sua mãe estava onde? A minha mãe, agora eu vou contar a primeira ruptura que teve na minha alma, na minha vida, que me marcou profundamente, que foi a separação da minha mãe. Então, nesse período, entre os meus 4 anos, eu já estava morando com a minha avó. Minha mãe não aguentou toda aquela pressão e ela foi embora para a capital, né? E ela disse, isso ficou muito marcado na minha memória. Eu segurei muito firme na perna dela e ela puxava a perna e eu ia arrastada na perna. E eu dizia, mãe, não vai embora. Eu dizia, filho, eu preciso ir, mas eu vou voltar. Só que a gente não sabia que aquela despedida seria para sempre. Porque ali Deus estava marcando o meu destino. Ali Deus estava marcando a minha história. Então Deus ele permitiu essa separação da minha mãe biológica. E eu passei muitos anos sem vê-la, muitos anos sem vê-la. A minha avó, ela se apegou a mim profundamente. E nisso nós moramos um tempo em Garanhuns, depois moramos no interior de Recife, né? Naquela região ali de Abreu Lima, de Igaraçu. Moramos muito tempo, depois fomos para São Paulo. Com minha avó com a intenção de me esconder, com medo da minha mãe voltar e me encontrar e me levar. Sim. Né? Mas eu entendo, irmã Evany, que tudo isso havia um plano do Senhor. Sim. E nessa minha ida, né, essa mudança da minha avó para Recife, teve mais uma outra ruptura muito forte na minha vida. Quando eu cheguei lá, minha avó já me criando na igreja, na presença do Senhor, e eu já ali animada, envolvida, né, com tudo o que acontecia ali. Eu vi os irmãos falando em mistério, e eu achava muito bonito. Eu dizia, vó, o que é aquilo? Que alegria! Foi me apresentado agora o Espírito Santo, né? E ela disse, filha, é o batismo com o Espírito Santo. Eu disse, vovó, eu quero. Você quer mesmo? Eu quero. Ele disse, então ore, peça. Se como é? Você vai dizer, Jesus me batiza com o Espírito Santo, Jesus me enche do teu Espírito Santo. E eu passei muitos dias assim, eu ia para a igreja cedo, eu bava o joelho no púlpito, bem pequenininha, né? Entre os meus 7 aninhos de idade, e estava lá, Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero a tua presença. E nesse Desse tempo, jeitinho assim? desse jeitinho, eu quero a tua presença, era algo sobrenatural. É. E neste tempo, o investimento que Deus estava fazendo na minha vida, do outro lado também, o inimigo não parava. Meu pai trabalhava o tempo todo, de todas as formas que vocês puderem imaginar, para tentar me acessar.
Era algo tão tremendo que, na época, nós crescemos a Igreja Pentecostal Deus e Amor. E você sabe que ela tem um trabalho de libertação muito forte. E eu lembro, irmãos, que muitas vezes eu estava sentadinha lá e a pessoa manifestava lá na frente e corria aonde eu estava. Podia vir, ninguém segurava, ninguém dava conta de segurar. Corria onde eu estava e dizia, eu odeio você, eu odeio você. Aí ali o pastor vinha e expulsava. Então, era uma perseguição muito grande. Mas do outro lado, o céu estava investindo. O céu também estava trabalhando na minha vida. Glória. Então, durante essa minha busca pelo batismo, durante essa minha busca pela presença de Deus, chegou um período que eu precisei passar férias com meu pai. Eu já estava em Recife, ele em Garanhuns, né? Meu pai, assim, na época tinha várias mulheres, vivia, assim, uma vida completamente perdida. Ele pulava em caco de vidro, ele comia fogo, era um negócio sério, era rituais terríveis que ele fazia, né? Então, ele passou a viver disso. Então, meu pai, Evelyn, ele não era frequentador. Ele saiu do exército, ele deixou tudo para viver disso, né? Ele foi realmente pai, Ativo. ele era chefe realmente daquele lugar. Sim. E o inferno não se conformava, porque a sentença de maldição, né, era que eu seria a sucessora dele. Sim. Né? Eu daria continuidade àquele caminho. Inclusive, Evelyn, tem um livramento, abrindo aqui um rápido parênteses, que o Senhor me deu muito grande, que depois do meu nascimento, teve mais uma gravidez da minha mãe. Antes dela ir embora, ela teve outra gravidez, que o nome das crianças eram Cosme e Damião. Eles sim foram entregues de fato e infelizmente não sobreviveram, né? E depois teve o Carlos Alberto, que Deus recolheu aos 8 meses de idade. E no dia do enterro desse meu irmão, a minha mãe disse que ela foi para a casa do meu tio, na época era tio Nivaldo, no sítio, e só estava ela, meu pai e eu, né? Pequenininha ainda. E ela disse, nesse tempo, vocês lembram que era tipo de candeeiro, não tinha luz elétrica, e eles me colocaram naquela cama antiga de espuma, que tinha o baúzão e o candeeiro em cima do baú. E meu pai saiu com outro candeeiro para conduzir minha mãe para tomar banho fora, que também não existia banheiro, vocês sabem, né, gente, dessa época. E ali minha mãe diz que quando ela chegou lá no local do banho, ela olhou para trás, minha mãe ainda não tinha conhecimento com o evangelho, nada, mas o Senhor ele já estava se revelando para minha mãe. Ela disse que viu 2 varões todo de branco. E ela disse que um ia embora e outro voltava em direção ao quarto que eu estava. E ela disse que no espírito dela, ela entende que ali tinha sido um dia do enterro do meu irmão Carlos Alberto, ela entende que um tinha sido levado, mas que eu seria poupada. Então ali ela já coração de mãe, ela se agonia e diz, eu tenho que voltar ao quarto. E quando ela volta, de longe ele já começa a ver a fumaça, né? Tinha voado uma fagulha de fogo do candeeiro na espuma do colchão. Meu Deus. E tinha simplesmente pegado Pegou fogo. E meu pai disse que quando entrou ali, ele não tinha mais esperança que eu estava viva. Minha mãe já estava muito enfraquecida física e emocionalmente, ela desmaia na hora. Puf, caiu no chão. Meu pai disse que pegou aqueles lençóis bem antigos, que tinha de espuma também, né? E molhou e começou a jogar, e aquele desespero, e as chamas já muito altas, aquela fumaça preta que é altamente tóxica. E ele me colocou nos braços, eu já estava também desmaiada, porque eu já tinha inalado muito aquela fumaça. E ele olhou assim para mim e ele diz que viu quando uma língua de fogo assim passou sobre o meu cabelo. Ele disse, pronto, agora acabou-se. Mas ele disse que passou, assim, como se fosse uma mão. E na época, como ele estava muito aprofundado nisso aí, ele dizia que era obra da Iemanjá, né? Que era a rainha das águas. Isso aí, tá vendo? Tá vendo aí, ó? Aí, depois ele entendeu que ali era a mão do Todo-Poderoso, né? E ali ele me colocou nos braços e ele fala que queimou um algodãozinho, colocou no nariz de minha mãe espirrou, voltou, depois colocou no meu nariz, eu espirrei 3 vezes, voltei, viva, Queimou normal. o algodão? Queimou o algodãozinho, era assim, os antigos que faziam. Queimar? Porque não tinha como pedir socorro, era um sítio, não tinha telefone, não tinha carro perto, nada. Então ele disse, e agora? Aí ele pegou um pedacinho de algodão, queimou, que era para sentir o cheiro da fumaça do algodão, para aspirar e espirrar, né? Se tivesse vivo, porque se não tivesse, não espirrava mais. Aí, para a glória de Deus, minha mãe retornou do desmaio, eu também, para a glória do Senhor, né? E o Senhor me sustentou. Então, voltando... Ninguém morreu. Ninguém morreu, para a glória do nome de Deus, né?
o Senhor, ele me O seu irmãozinho já preservou tinha com partido vida, já antes tinha. disso, Tinha né? sido o dia do enterro dele. Ai, No sim. mesmo dia que ele foi enterrado, então minha mãe foi para Meu esse Deus. sítio para descansar a cabeça, né? Não queria ver ninguém, estava enlutada. E ali foi uma investida muito grande, né? Contra a minha vida, mas literalmente a mão de Deus mais uma vez interviu, né? Glória. E me preservou com Aleluia. vida para a glória e louvor do nome dele, né? Então, voltando à parte da irmã Jane Mota, né, que eu encontrei no centro, e ela lembra muito assim, muitos irmãos ali em Saloá, muitas pessoas, né, que conheceram meu pai nessa época, né? Então ele estava possesso ou ele estava bêbado. Então, a infância que eu tive, irmã Evna, pelo menos a primeira infância junto ao meu pai era dessa forma. Era costume eu ver o meu pai manifestado. Para você ter ideia, eu muito inocente, um dia ele estava possesso por uma entidade que se transformava como se fosse criança, né? E eu pensava que ele estava brincando comigo. E ele com chupeta, todo vestido, e ele pedia pirulito, ele pedia pipoca, tinha que colocar açúcar no chão. É algo degradante. E eu, inocente, simplesmente pulei nas costas dele para brincar de cavalinho. Nunca tinha brincado de cavalinho com o pai, né? E eu pensava que ele estava brincando comigo. Não tinha noção do que estava acontecendo ali. Sim. Mas a presença de Deus estava sempre me guardando, sempre me protegendo, né? E eu louvo a Deus, irmã Evelyn, porque o Senhor é aquele que intervém na história, que escolhe quem ninguém jamais escolheria, né? Isso. E durante essa busca minha pelo batismo com o Espírito Santo, eu precisei passar essas férias na casa do meu pai. Isso foi uma ruptura também muito grande. A minha avó tinha muito cuidado de mim, muito cuidado, meu Deus, era como se fosse, né, a joia preciosa dela. Ela tinha muito cuidado e ela não queria deixar, mas ele era meu pai, né? Ela não podia impedir. E eu fui passar essas férias com meu pai e se tornou um verdadeiro pesadelo, porque meu pai estava cada dia mais inserido nesse submundo. Eu já tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. E quando eu cheguei na casa do meu pai já tinha outras mulheres. Sempre que eu via ele sempre estava com outra diferente. E ele estava com essa mulher, e essa mulher ela tinha uma filha, né? Ela tinha uma filha. E como ele não podia me levar para os centros, porque eu era expulsa, né? Sempre eu era expulsa. Quando ele chegava, não, Gilberto, ela entra não, porque nem eu desce nela, não desce ninguém, trava tudo aqui, né? E acabava ele tendo raiva, né? Na época que era o inimigo que fazia isso na mente dele, porque só que era uma intervenção de Deus. Deus não permitia de jeito nenhum. E o que acontece? Ele teve que me deixar. Ele tentou me levar um dia, aí expulsaram ele. Disse, não, aqui você não fica com ela não, você vai ter que levar ela, leve ela em algum lugar, deixa lá de fora, faça alguma coisa, né? E depois você volta. Aí ele me deixou em casa com essa filha dessa mulher dele, né? E ali Deus permitiu que ocorresse um abuso, né? Ela abusou de mim. Uma mulher. Abusou de mim, a filha dela. E quando o meu pai chega, Qual a a mãe idade dela? dela, ela devia ter uns 25 anos, já era uma mulher feita. E quando o meu pai chega, né, já chega possesso daquele jeito, Sim. né? E não deu tempo eu contar para ele. Quando eu cheguei perto da mãe dela, né, ela é também possessa, pois ela frequentava esses lugares com ele. Ela me chamou de palavras muito pesadas, muito mãe. pesadas, isso. E bateu em mim. E eu, pequena, fui revidar, né? Mas só sei que eu peguei na blusa dela e puxou o alcinho do sutiã dela, foi aquele rebuliço. E nisso meu pai viu toda essa confusão, né? E ela disse, tá vendo, Gilberto? Aí foram umas palavras muito terríveis. Aí meu pai nunca bateu em mim, mas essa foi a única vez que meu pai tocou em mim. E não foi para bater, ele me pegou e ali eu sei que não foi ele. Hoje eu entendo que não foi o meu pai. Porque uma criança de 7 anos, franzina, né? Então ele me pegou assim no colo, ele me jogou na parede. Pá! Ele me jogou na parede, eu vi quando eu bati na parede, voltei, a minha cabeça assim, tipo, rodou. E Jesus não permitiu que nada ali se quebrasse. Meu Deus. Né? E me deu um livramento muito grande. Sim. E toda aquela angústia que eu estava, aquela expressão minha agressiva, é porque eu queria pedir socorro, né? Eu queria contar, mas eu não tive tempo de contar. Então aquilo me fechou completamente. E quando eu volto para Recife, eu não tive coragem, né, de dizer à minha avó, na época. E aquilo me marcou profundamente. Qual era mas a tua idade? Tinha 7 anos. 7. Isso. Mas lembra da minha busca pelo batismo lá? Deus Sim. havia registrado. Quando eu cheguei em Recife, glória a Jesus, Deus já tinha preparado tudo para não permitir que aquele veneno me destruísse.
Quando eu cheguei em Recife, em um culto, eu lembro como se fosse hoje, estavam cantando aquele corinho, deixa o Espírito Santo te envolver. Aí ali eu me liguei com Deus e veio o Senhor como um rio sobre mim. Glória a Deus, e eu tenho certeza que foi para me preservar. Porque aquela situação era para corromper a minha identidade, Sim. era para me trazer revoltas profundas, mas o Espírito Santo preencheu a Aleluia. ferida, Glória a Deus. preencheu a lacuna É assim. e transformou toda maldição, mais uma vez, em bênção. Bênção. Então ali o Senhor me batizou com fogo já, com variedade de línguas, e já começou a me usar, né? Jesus está aqui. Glória a Jesus Deus. está aqui. Enquanto eu estou contando esse testemunho, está sendo travada uma batalha espiritual. Vidas estão sendo libertas. É. Cadeias estão sendo quebradas. Você não tem noção de onde Deus é capaz de ir. O que Deus é capaz de fazer quando Ele escolhe alguém. Aonde você está ouvindo esse testemunho, as cadeias estão se quebrando agora, assim diz o Senhor. Você não é refém das escolhas de alguém. A sua história é diferente, há um destino em Deus. E Satanás não vai corromper, ele tenta, ele está tentando, mas todas as suas tentativas serão frustradas, diz o Senhor. E o inimigo não tinha dito lá atrás, não era meu pai, Sim. ela vai ser usada de pequena, ela vai ser um prodígio, ela vai ser muito conhecida, você vai ficar famosíssimo com essa menina. Ah, Deus sempre teve um plano. Aí o inimigo vem com a imitação. Aleluia. É. Aí o Senhor me encheu de autoridade, me encheu de graça. E ali me entregou dom de visão, dom de profecia. Foi uma criança. Antes de eu completar 8 anos de idade, o Senhor me batizou com o Espírito Santo e já começou a me usar ali poderosamente para a glória de Deus. Eu já comecei a cantar na igreja, né? E já começou a ser revelada a chamada também na palavra, porque nessa época eu ganhava muita boneca, né? Deus permitiu rupturas na minha vida em áreas emocionais, em estruturas emocionais, mas nesse tempo ainda eu tenho estrutura muito boa. Meu avô era muito bem de vida. Inclusive, aos 25 anos, minha avó chegou para o meu pai e mãe e disse assim, igreja, seu pai é vivo. Meu pai cresceu sabendo que o pai não era vivo. Aí do nada, olha, seu pai é vivo, mora em Recife, vai lá e vai conhecer ele. Então, o meu avô, que era o Pedro da Beireta, né? Que sabe, tem alguém aí de Recife, de Abreu Lima, era conhecidíssimo. Os antigos a cidade de Abreu Lima, em Recife, conheceu meu avô, porque ele tinha oficinas, era alguém muito, assim, abastado financeiramente. E ele pediu para minha avó, disse, Helena, venha para cá, porque eu quero fazer por Janaína, oh glória a Deus, o que eu não pude fazer pelo meu filho. Essa menina vai ser uma das meninas mais ricas de Recife. Só que meu avô não tinha ouvido e nem visto. Oh, glória! Quando Deus falou comigo ainda na Cruz Cabugá, na Igreja Pentecostal Deus e Amor, em revelação, eu pequenininha, no período já do meu batismo, o missionário que estava lá era da Argentina e Deus usou ele e a irmã traduzindo. E ele disse assim, quem é a mãe daquela criança ali? Irmãos, uma multidão. Quem conhece a IPDA da Cruz Cabugá sabe que é enorme. Quem é a mãe daquela menininha ali de vestido azul? Aí minha avó, eu crio ela. Ela disse assim, olha, muitas reuniões foram feitas quando essa menina nasceu. Há uma chamada específica na vida dessa criança. Mas eu vejo diante dela um funil muito estreito. E ela vai ter que passar. Deus permitirá que tudo seja desconstruído para depois desconstruir de novo. Cuide dela como uma joia preciosa. Então, Deus já tinha falado. Então, quando meu avô diz isso, o céu já tinha dito, não. Eu vou permitir que ela passe. Ela vai passar escassez, ela vai passar rejeições, ela vai passar abusos, ela vai passar enfermidades, ela vai passar duras provações, porque isso fará parte do testemunho. Fará parte daquilo que Deus tem na vida dela, não é? Então, nesse período, eu perdi o meu avô também, ele veio a falecer, eu convivi muito pouquinho com ele. E neste tempo que eu morava, né, em Recife, eu ganhava muito brinquedo, gente. Eu tinha um quarto assim,
Eu cheguei a ter mais de 120 bonecas, a maioria na caixa, porque eu não tinha irmão e eu não tinha com quem brincar. Mas um dia, quando o Espírito Santo me encheu, meu filho, eu tava cheia, tava tinindo azeite, aí eu disse, tive uma ideia. Aí eu coloquei todas as bonecas, inclusive eu tinha até o Fofão, quem lembra do tempo do Fofão? Aham. Até o Fofão tava no meio. Aí eu digo, o Fofão era o obreiro. Sim. Aí eu botei... Era convertido. Isso, botei todas as bonecas sentadinhas. E ali, a chamada na palavra começou a desenvolver. Então, tudo que eu via, eu aprendia. Você começou a brincar pregando. Brincar pregando. Nisso, eu pregava, tirava oferta, Aham. contava o testemunho, né? Dava Cantava os nome hinos às congregacionais. bonecas, isso. Sempre tem, nossa, irmã, eu dava nome às bonecas. Tinha uma Barbie, eu dizia, irmã Maria, levante a mão. Ó, Jesus está ali curando agora. Tudo que eu vi, eu reproduzi em casa. Só que no mundo espiritual, Sim, Deus era já estava- profético. Deus já estava ali preparando. estava ensaiando o que é que ele ia fazer. E a face. Porque Deus não Irmão, bota ninguém lá isso. sem preparar. Sem preparo. Se eu pudesse ver, irmãos, no mundo espiritual, eu tenho certeza que Satanás ficava assim de longe dizendo, eu não vou deixar não, eu vou fazer de tudo para impedir esse projeto. Mas não adianta, não é? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Oh, glória, aleluia. E ali eu fui desenvolvendo, né? Na presença do Senhor, para a glória do nome de Deus, e pregava. A primeira alma que eu ganhei foi a irmã Berenice, que era minha vizinha, porque todo dia eu queria fazer o culto. Eu estava animada. Gente, eu passei um dia falando mistério. Vim na van falando mistério, dormia, acordava, fui para a escola, tinha hora que eu ia para o banheiro, tomada de Deus. Foi uma descarga de poder muito grande. E tinha que ser daquela forma para que eu suportasse, não é? Todo aquele contexto de batalha espiritual, né, que me cercava. Então, durante aquele período que nós passamos ali em Recife, depois o meu avô veio a falecer e a gente teve que voltar para Garanhuns, né? Precisamos voltar para Garanhuns e nesse tempo a minha avó ainda tinha casa, tinha alguns bens e eu lembro, olha irmãos, quando Deus dizer para você não vá, não vá. Quando Deus dizer não faça, não faça, não pague para ver. Porque o preço da desobediência é terrível. Uhum. E eu lembro que o Senhor falava, através de revelação com a minha avó, né, que ela não fizesse a viagem. Não vá. Tem uma irmã aqui, né? O Senhor falou em revelação disso aqui, tem uma irmã que ela está planejando ir para São Paulo. E Deus está dizendo, não vá. Porque se for, o preço da desobediência vai ser muito alto. Não vai dar certo e vai voltar envergonhada. Eu lembro que minha avó mesmo, uma mulher de Deus, mulher de altar, que eu aprendi a orar com ela. Aprendi a fazer visitas com ela. Minha avó não tinha leitura, né? Ela cantava muito lindo para Jesus. Inclusive, eu fazia segunda voz com ela. Muitas vezes eu fazia. E ela não tinha leitura. Eu, em contrapartida, aprendi a ler muito cedo. Então, eu ia para os evangelismos com ela. Então, ela dizia, minha filha, abra aí a Bíblia. Aí eu abri. Quando eu abria, onde chegasse, eu lia para ela e o espírito de sabedoria, de ciência, a tomava. E ali ela ministrava, ela pregava e eu vi ela ganhando muitas vidas para Jesus. Eu vi muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas sendo libertas de doenças incuráveis, né? Através da vida da minha avó. Então, eu fui tendo aí esse discipulado, né? Na presença de Deus, já junto da minha avó. Então, teve a segunda fase, né? Que foi quando entrou essa parte de escassez financeira também na nossa vida, foi por conta dessa desobediência da minha avó. Ela vendeu tudo, foi embora para São Paulo e a gente passou pouco tempo lá. Começou a dar tudo errado e do jeito que Deus falou, ela teve que voltar. E depois que a minha avó voltou para Garanhuns, nunca mais a gente conseguiu se reerguer financeiramente. Então, nesse tempo, eu não era rica, né? Mas eu tinha as coisinhas direitinho, parecia uma bonequinha. Meia calça, sapatinho, lacinho, sabe? Era tudo combinando, parecia uma boneca. E agora eu tive que lidar com a escassez. Agora eu não tinha calçado, agora eu não tinha roupa, né? Eu na pré-adolescência, comecei a sofrer muito nessa área, porém, nunca deixei Jesus. Nunca. Nunca deixei o meu Jesus com a havaianinha nos pés. Inclusive, né, cheguei a ministrar muitas vezes no culto, né? A irmã Zezé de Garanhuns, ela foi a que me deu a oportunidade com 12 anos de idade. Eu já pregava e já tocava pandeiro e cantava. Então, com o chinelinho no pé, a Lingarinho sempre que eu ia, ela me dava a oportunidade, cuidava de mim como se fosse uma mãe, né?
Às vezes os irmãozinhos de fora dizem, olha, deixa essa menina na porta da casa dela, pelo amor de Deus. Né? Eu tenho um carinho muito grande pela vida dela, né? Para a glória do nome do Senhor. Mas aí já era a Assembleia de Deus? Não, ainda não. Nesse período, eu ainda estava na Deus e Amor. Mas eu tinha uma amizade muito grande com os irmãos da época, não é? Então, não tinha problema nenhum na época. Mas pouco tempo depois, eu já fui para a Assembleia. Aos 15 anos de idade, eu me identifiquei muito, né? Por conta da estrutura, por conta dessa minha chamada muito expressiva na palavra. Eu pregava nos trens, pregava em ônibus, pregava nas feiras livres. Então, assim, não tinha barreira. Na escola, nos intervalos. Então, assim, era uma chama muito viva dentro do meu coração. Ardia. Né? Muito grande. E o interessante é que na época eu não tinha TV, não tinha celular, não tinha nada, não tinha livro, não tinha enciclopédia, teologia, nada. Somente a Bíblia. Inclusive, eu trouxe a minha primeira Bíblia de estudo, é essa daqui. Eu tinha 15 anos de idade, a primeira Bíblia que eu ganhei. Ela está comigo há nova ainda, 20 anos. Tá nova. Tá nova. Eu mandei reformar a capinha dela, né? Então, essa foi a minha primeira preciosidade. A minha primeira. Era só preta, né? Só tinha Nossa, era. Bíblia preta, minha primeira Bíblia de estudo foi essa, né? Que foi um presente que o Senhor me deu na época. E o Senhor me dava as mensagens, né? Eu passava noites inteiras, muitas vezes em oração. Cheguei muitas vezes a amanhecer o dia. Aí, quando amanheceu o dia, eu já ia para a escola, já ia no jejum, né? Isso bem jovenzinha. E o Senhor me dava as mensagens, me dava os temas. Deus me dava muito por temas. O Senhor bradava o tema no meu coração. Aí o Senhor ia me guiando na palavra, eu encontrava, fazia os esboços sem saber nem o que era esboço, né? Hoje eu sei, mas na época eu não sabia. Inclusive, até hoje eu tenho uma agenda que eu guardo há mais de 20 anos. Tem alguém muitos te sermões. ajudou você viu alguém fazendo isso? Não. Era o Espírito Santo, era madrugada. Jejum e oração, o Espírito Santo me guiava e dizia, escreva isso. Eu colocava tópico 1, tópico 2, pai. E quando era no culto, que eu tinha oportunidade, eu pregava. Se não tivesse, eu dava um jeito. Eu pregava na rua, na praça. Era, mas aquela mensagem era como um rio. Na igreja, de forma nenhuma. Era a sede era falar do amor de Deus, né? Falar da grandeza do Senhor na minha vida. Amém. E aí, Deus criou uma situação para que a sua avó viesse para a igreja. Usou você como um anzol. Como um anzol para trazer. E ela permaneceu. Permaneceu, nunca mais saiu. Então, assim, as duas, uma era companheira da outra. Isso. Indo para a igreja e fazendo a obra. Aí você lia e ela pregava. Isso. E depois transferiu a unção. Agora você está pregando. É verdade. Porque eu acho que você viu tanto a sua avó. Isso, né, que foi uma referência. Justamente. Foi uma referência, o amor, né? O zelo pela palavra do Senhor, né? E nesse período da minha adolescência, mesmo quando nós voltamos com muita escassez, com muita dificuldade, né? Aconteceu um testemunho muito interessante. Eu com muita sede, né? De fazer a obra, eu dizia assim, meu Deus, nem que seja com uma caixinha de papelão, Jesus, eu vou e conta comigo, tô aqui. Aquele negócio, né? Aquela coisa linda. Glória. E não é que o Senhor registrou mesmo? Aí eu me lembro que a primeira viagem que eu fiz para a cidade de Buíque, né? Inclusive eu quero mandar um abraço para os meus irmãos ali, Rosa, né? Silvia ali de Tupanatinga, cidade vizinha, irmã Rita, todos os irmãos aí, né? E foi a minha primeira viagem missionária. Meu Deus do céu, foi Buíque muito fica forte. Onde? Fica no interior de Pernambuco, no sertão. Aí eu fui, foi uma peleja para minha avó deixar ela com o maior cuidado do mundo, mas aí, na época, a irmã Ciédia e o irmão Messias, glória a Deus, eu sei que eles vão assistir, Pai do Senhor, foi eles que me levaram. E eu fui, gente, com a chinelinha no pé, 2 saias eu tinha, 2 blusas. E essa caixinha de papelão com umas coisinhas de bem pequenininha, uns casaquinhos, umas coisinhas, tudo velhinho, mas fui embora, alegre. Aí, quando cheguei lá, eu ia ministrar em 3 dias de cruzada, que na época fazia as campanhas, né? E eu novinha, gente, com 13 anos de idade. Aí soprava, né? Pois, olha, uma menina bem novinha aí, por fazer a divulgação, é a pregadora, e Deus me usava muito, né? Assim, na libertação, muito nessa área. Porque na área que você foi mais ferido, né? É onde nasce o ministério, é onde nasce o chamado. Então, eu fui. Quando eu cheguei lá, eu já tinha o quê? Quase 2 anos. Quase 2 anos que eu não colocava um sapato no pé, gente. Uma sandália. Quando eu ganhava as sandálias, eu dava muito lugar, né? Imagina. Eu jovenzinha. Aí quebrava as sandálias, eu botava prego, o prego se soltava, eu me abusava, dizia, vou ficar com meu chinelo havaiana mesmo. Aí ficava com meu chinelo e não ligava para quem olhasse, para quem risse, para quem... Eu queria o céu, glória. Eu queria agradar a Deus, eu queria honrar ao Senhor,
né? Porque eu sabia de onde Deus tinha me tirado, eu sabia o que Deus tinha feito na minha vida, né? Eu lembro que muitas vezes eu chegava ali nos congressos, quantos congressos eu participei ali em Garanhuns, que as irmãs se reuniam para comprar a minha farda. Nisso, alguém da minha família tinha condições de me dar suporte, de me ajudar, mas por conta dessa barreira espiritual, né, por conta de eu estar do lado oposto, do lado da luz, então dizia que o seu Deus dê, que o seu Deus cuide, que o seu Deus faça, não é ele que você quer, né? Então, assim, eu aprendi a amar a esse Deus, sabe? Independente de qualquer circunstância, sabe? Não tinha dificuldade, não tinha tempo ruim. Eu lembro que um dia eu senti, porque a gente vai ficando mocinha, aí a mente vai mudando, né? Aí, querendo ou não, tem bullying, um rio, tu fala. E um dia eu disse assim, vó, eu tenho uma amiga minha que quer me emprestar uma roupa, eu vou pegar a roupa emprestada. E eu vou, vó, já tô cansada de que essa roupa. Ela disse, não, minha filha, você vai pegar o que você tem. E não é vergonha. Minha avó era alguém que ela tinha nome na praça em qualquer lugar. Mas ela dizia, eu vou comprar pra quê? Né? Eu vou comprar pra quê se eu não posso pagar? E ela sempre ela sempre me ensinava esses valores. Ela dizia, filha, o que a gente tem de passar, a gente passa. Não pule processos, não pule etapas. Hoje você tem, amanhã não tem. Ela falava pra mim, ela dizia, a sua avó teve tanto, ajudou tanta gente, né? Era uma pessoa de um coração assim, muito bom. E hoje não tem, mas amanhã Deus proverá, né? Mas fique no lugar e erga a sua cabeça. Então, eu ia me embora pro culto, né? E muitas vezes ouvia muitas palavras, né? Cresci. Dentro de um cenário, irmã Evelyn, de muitas maldições, né? Muitas vezes levava surras, ouvia palavras muito pesadas de pessoas que deveriam ali me proteger de alguma forma, né? E era infeliz, coisas terríveis, né? E quando eu chegava no culto, quando eu chegava na igreja, Deus usava um profeta para mim. Parava o congresso, era uma coisa linda. Aquela jovem ali, podia ter 100 jovens. Aquela jovem ali, eu com uma trancinha, com meu chinelinho no pé, aquela jovem ali fica de pé. O Senhor mandou te dizer assim, tu é filha amada do Pai. Meu Deus, que coisa linda. Tu és escolhida desde o ventre. E muitas vezes alguém não entendia porque Deus insistia tanto em falar comigo daquela forma. É porque alguém não sabia que antes de eu sair de casa eu tinha ouvido assim, tu é um infeliz. Tu nunca vai ser ninguém. Tu não vai chegar a lugar nenhum. Tu não é nada. Eu passei por níveis de humilhação tão terrível que o inimigo falava na boca de alguém e dizia assim, eu não suporto nem ouvir tua voz. Eu não suporto nem ouvir tua voz. Né? Eram coisas terríveis, mas quando chegava na casa do Pai, na casa de Deus, por isso que eu digo para você, nunca deixe de ir para a casa de Deus. Nunca olhei para a esquerda, nunca olhei para a direita. Não era fácil. Eu passava também por perseguições dentro da igreja. Situações que alguém dizia assim, essa menina nunca mais volta. Mas como eu não voltaria? Aleluia, se ali eu tinha o meu abrigo. Ali eu tinha um abraço de pai, ali eu tinha um abraço de mãe. Né? Eu jamais poderia deixar de adorar e de servir a esse Deus. Uma experiência muito forte que marcou a minha alma foi num dia de uma crise existencial muito grande, que eu disse assim, Deus, eu não tenho ninguém. Nesse dia eu tinha sofrido um ataque muito grande, né? O inimigo tinha aparecido ali, no meu quarto, na madrugada, e disse assim, eu vou destruir você, eu vou destruir você. E ali eu com muito medo, não tinha a quem abraçar, não tinha a quem recorrer, e quando passou todo aquele momento tenebroso, a presença doce de Deus entrou dentro do meu quarto. Aleluia. E eu senti literalmente aquele calor me envolver. E o Senhor dizer assim, eu sou o teu pai, eu sou a tua mãe. Você ouviu? Eu ouvi. Eu sou a tua família. Eu sou o teu professor. Eu sou o teu mestre. Você ouviu? Ouvi. Eu estou contigo. Você não está só. E ali eu adormeci nos braços do Senhor. Amém. Em momentos, Evelyn, da minha vida em que começou a pesar os traumas, começou a pesar as marcas. Eu já sentei com psicólogos, eu tenho muitos amigos psicólogos, e eles assim, irmã Janaína, se eu fosse lhe dizer o tanto de transtorno que a irmã poderia ter desenvolvido, não caberia dentro de uma folha. Mas quando Deus entra na história, Deus garante vitória completa. Né? Então eu quero dizer para você que está ouvindo esse testemunho, o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida.
vai dar tudo certo no final. Aleluia. E quando eu chorava, eu dizia, Deus, por quê? Aí eu lembrava do funil, né? Lembrava da visão, da profecia liberada, né? Sobre a minha vida. E quando eu dizia, meu Deus, por quê? Muitas vezes o Senhor dizia, as feridas de hoje, as marcas de hoje vai curar muitas vidas amanhã. Meu Deus. Porque quando a gente passa, irmã Evelyn, a gente tem propriedade. Propriedade. Então, Só saímos habilitados. eu vi tanto meu pai cativo, eu vi tantas pessoas da minha família cativa pelo inimigo, que eu amo almas. Eu não consigo ver uma alma cativa na minha frente, perto de mim, em qualquer lugar, e simplesmente passar desapercebido. Porque eu vivi isso de perto. E as amizades? As amizades eram muito raras. As amizades eram muito raras por conta do chamado. Quem carrega um chamado, um legado, Por conta desse geralmente chamado. é mais solitário. Mas Deus sempre preparava, sabe? Eu louvo a Deus, Evelyn, por essa trajetória, pelas pessoas que Deus colocou no meu caminho. Pessoas que, não é, foram um instrumento, né? Pessoas que foram instrumentos de bênção para a minha vida. Encontramos, sim, muitos desafios, rejeições, né? Muitas vezes fui desacreditada, né? Em muitas etapas da minha vida. Mas o que eu trago no meu coração Aleluia. foi aquilo que foi edificante, sabe? Pessoas que um dia me deram um abraço, pessoas que um dia me deram uma palavra, pessoas que um dia oraram por mim. Então são essas que eu carrego no meu coração, sabe? Que eu carrego para minha trajetória. Sim, para mim não esquecer, a gente quer muito acordar um enciclopédia. Mas para mim não esquecer, a primeira viagem missionária que eu fui, aí fui para Buíque, com a minha caixinha, fui lá animada. Menino, mas quando eu cheguei lá, Evelyn do céu, quando o povo viu com chinelo, aí que apresentaram, né, aí eu fui passando, parecia o centro das atenções, o pessoal tava com uma árvore de Natal na cabeça. Quando eu fui passando, todo mundo olhando assim, ó. Aí eu disse, Jesus, e agora, Jesus, tu tá permitindo esse processo na minha... Agora me acode, o que é que eu faço? Aí me sentei lá, abaixei a cabeça, Jesus, tem misericórdia, o povo não vai prestar atenção na palavra, como é que vai ser? Eu pôr só para meus pés. Aí o pastor deu a oportunidade, vamos ouvir agora, a irmã vai pregar. Aí eu fui, aí eu disse, Jesus, mande um poder, Jesus, aqui tão grande hoje, Senhor. Mas manda um som tão grande aqui nesse lugar, que esse povo vai se esquecer dos meus pés. Mas depois, né, que Deus mandou, menino, Deus abriu o céu. E Deus começou a batizar com o Espírito Santo. E Deus começou a curar. Dezenas de pessoas começaram a cair no chão, possessas de legiões de demônio. E foi um rebuliço. Quando eu saí da igreja, no céu da igreja, o Senhor derramou uma nuvem de glória, né? E ali foram alguns minutos de poder. E quando começou a mensagem, pronto, estava todo mundo imergido na glória. Ninguém lembrava mais. Ninguém lembrava. Escuta, Evelyn, quando foi no dia... Aí chegou uma irmã com uma caixa de sapato. Menino, que alegria. Quando eu vi aquela caixa de sapato, eu digo, meu Deus, faz tanto tempo que eu não usei um sapato. Faz tanto tempo que eu não usei uma sandália. Jesus, eu acostumada, né? Tinha tudo do bom e do melhor. De repente, num vale terrível daquele. Aí eu disse, eita, Jesus, vou sair da prova. Pensa que a irmã vem marchando com o sapato na mão. Tá, pá, 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 pá. Disse, meu Deus, que mistério é esse, Senhor? Aí Deus tomou a boca dela e disse assim, jovem, eu estou te provando. Como ouro no fogo. E digo assim para ti. Aleluia. Pegou a sapato e saída não. Tu vai ter que passar o processo até o fim. Mas quando tu fores aprovada, eu te vestirei. Eita glória. Eu te calçarei. Aleluia. Eu cuidarei glória. de ti como um pai. Glória a Deus. Cuida de uma filha. Aí eu me alegrei, não é, irmão? Com a palavra. Aí depois fiquei triste. Sim. Ainda olhei o sapato dentro da caixa, eu digo, mas tem dono, irmã, tem dono, me conformei. Né? E ainda passei mais uns dias andando com aquele chinelinho, ficou uma marca registrada. Em muitos lugares, eu sei que vai ter muitos comentários aí dos irmãos que lembram dessa época, que eu andei com esse chinelinho, irmãozinho, incrível é que ela não quebrava. Era uma havaiana, gente, tá? Uma havaiana rosa pink, 36, eu usava 37. E não desgastava, Deus não deixava, porque no instante desgasta, né? A bichinha Sim. ficava grossinha, aí eu marchava, dava lugar com ela. Oxe, ia para monte, subia monte, ia para vigília, ia para ciclo de oração, ia para matutino com ela, ia para as visitas. Com a havaiana cor-de-rosa. Isso. E Jesus sempre guardou no meu coração. Nessa época o Senhor já me usava muito, né? Mesmo eu muito novinha. E muitas vezes o pessoal ia me pegar em casa para me orar, e eu ia orar nas lojas, eu ia orar em tudo que era canto. E para a glória de Deus e o Senhor nunca deixou meu coração se corromper. Muitas vezes eu passando necessidade, mas a minha avó me ensinou, minha filha, se você precisar de uma tampa, de uma caneta, dobre seus joelhos e ore, que Deus dá.
Alabra séria, minuta cama na raça. E muitas vezes alguém até perguntava, irmã Janaína e tal, oi, tá tudo bem, Jesus está no controle. E às vezes Deus me faz uma surpresa, eu chegava em casa, tinha uma nota de 100, nota de 100 naquele tempo na Bíblia, estava dentro da Bíblia, e até hoje eu não sei quem foi, eu só sei que quem foi na direção de Deus, e eu sei que está aí vivendo uma dupla honra, quem sabe não vai assistir. Porque Deus sabia, né, que eu tinha esse senso assim, muito aguçado de valores, que se eu visse eu dizer não, porque na minha mente eu ia pensar que estava, né, que eu estava vendendo ali o meu dom, que eu estava de alguma forma barganhando. Então Deus, ele conhecia a minha estrutura, a minha maturidade, minhas raízes na época, e realmente não permitia. Quando eu chegava em casa, do nada eu abria a Bíblia, eita glória, Jesus, eita Jesus, que coisa grande. Aí eu ia me embora e fazia ali uma feirinha, né, comprava alguma coisa. E assim, irmã Evelyn, foi a minha trajetória na presença do Senhor. E fomos caminhando, fomos prosseguindo. São muitas experiências, minha amiga, com Deus, né? Muitas experiências na presença do Senhor. Mas em todas elas houve um grande aprendizado. Todas as dores, né, que o Senhor permitiu que fossem geradas na minha vida, foi para a glória e para o louvor do nome de Deus. Quando foi quando você entendeu que tinha chegado a hora de sair de uma determinada igreja e ir para outra? Na época, eu fui percebendo, irmã Evelyn, que na época Deus me usava muito, tanto na palavra, como também no dom das divinas revelações. Quem já teve acesso à IPDA sabe que tem esse dom muito específico lá, que na verdade é o mesmo dom profético que se manifesta somente de formas diferentes. Lá é a revelação e na Assembleia de Deus é profecia e outros ministérios também. Então, eu notava que as pessoas ficavam muito ansiosas, assim. Eu gostava de pregar mesmo, eu não gostava, assim, tipo, de dar um negocinho, assim, superficial, não. Eu entrava mesmo 30, 40 minutos de mensagem e depois o Senhor ia fazendo conforme a vontade dele, mas eu via a ansiedade do povo, né? Porque eu queria que chegasse logo na hora, né? Ali da revelação, e Deus me movia muito nessa área, assim, com muita profundidade, né? E nessa época a gente não tinha rede social, tá? Não tinha nem celular direito, não tinha nem como pegar cópia. Quanto mais rede social. Então Deus, assim, me movia muito nesses dons, né? Ele me dava nome de casa. Era de uma profundidade muito grande, né? Deus te me revelava assim. Enfermidades, era diagnósticos. E para a honra e a glória de Deus, até hoje, né? Eu recebo testemunhos. Foi, não foi, eu vou em algum lugar. Irmã Janaína, a senhora lembra? Quando Deus lhe usou para mim, a senhora tinha 15 anos. Irmã Janaína, a senhora tinha 12 anos. Irmão, isso é glorioso, né? E eu olho assim, e o único sentimento que tem no meu coração é dizer assim, Senhor, obrigada, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. É um privilégio. Obrigada, porque apesar de todas as marcas, né? Apesar de todas as dores, a tua mão até aqui tem mantido essa chama. E não é fácil, Evelyn, porque a gente é tido como amostrado, não é? Como evasivo, muitas vezes, mas quem não entende o nível da tua, não é? Da tua entrega a Deus, da tua renúncia, nunca vai entender o nível da tua entrega. Eu quero que você nunca esqueça isso. Quem não entender, quem não sabe do nível de tua renúncia, nunca vai entender o tamanho da tua entrega, não é? Então não adianta querer que alguém entenda, né? A forma que Deus te usa, a forma que Deus te conduz, seja autêntico na presença de Deus, né? Quero dizer para vocês, façam a vontade do Senhor. Glória a Jesus, sirvam ao Senhor com alegria, não olhe para a esquerda e não olhe para a direita, né? Então, muitas vezes eu tive que lidar, né, com ciúme, eu digo que é o diário de um escolhido, né, por Deus, com ciúme, com a inveja, é muito perseguida no meio da minha família, né? Eu lembro de chegar em casa, só vivia na igreja, da igreja para a escola, escola para a igreja, né? E muitas vezes eu chegava e cheguei a encontrar reunião em casa, né? Meu pai sentado com a minha avó, você está grávida? Você está de quantos meses? Contigo? Sim. E eu sentar, as lágrimas caírem, e eu dizer, não, eu não sou assim. A minha vida é na casa de Deus. Tu engana quem, menina? Tu engana quem? Chegou no nível de humilhação e de opressão tão grande que eu disse assim, eu vou procurar saber como se faz esses exames ginecológicos, porque eu não aguento mais. Eu não suporto mais essa vida. E por que eles falavam isso? De onde eles tiravam isso? Porque chegava tarde em casa, dos cultos? Porque era a vontade do inimigo, né? Havia um peso de maldição muito grande na minha família. Então Satanás não suportava que aquele ciclo estava sendo quebrado em mim. Sim.
não é? E muitas vezes eu, assim, nunca desonrei, nem minha avó, nem os meus pais, na verdade, nunca falei nem alto com eles, né? Mas um dia eu disse assim para o meu pai, eu disse, pai, eu vou casar, vou entrar de noiva, de véu, de grinalda, o senhor vai ver eu casar, o senhor vai entrar comigo, né? E ali eu sei que não era ele, né? Eu digo isso porque, de forma alguma, Sim. eu preciso que os irmãos entendam sempre que a batalha não é contra a carne nem sangue. Eu entendi isso com muita clareza durante toda a minha trajetória. É por isso que hoje eu cheguei a essa idade, nesse tempo, e não há sangramentos, somente cicatrizes para louvor do nome do Senhor. Glória Porque eu a Deus. entendi que a luta nunca foi contra ninguém. E que todos que passaram pela minha vida, quer seja para o bem ou para o mal, foi para a glória de Deus. E se foi mal, Deus também transformou em bem, né? Então, eu aprendi a honrar o nome do Senhor, até mesmo nesses momentos de dores, esse momento difícil. Por isso que eu sempre falo, não era eles, era o que estava por trás, agindo, Exatamente. não é? Para colocar ódio no meu coração. E a gente só tem essa percepção quando chega num nível de maturidade, porque até então a gente pensa que são eles. É verdade, muito. E isso eu era muito afligida espiritualmente, porque o adversário dizia, ninguém gosta de você, ninguém ama você, tá vendo? Em Ó, contrapartida, quando você chegava na igreja, Deus falava completamente diferente. ó glória. Era. E fazia uma lista assim, dizer, olha, tá vendo? Você não tem isso, não tem isso, não tem isso. Listava para mim, não é? Para Comparação. me oprimir. É. Sim. Mas todas as vezes que eu chegava na presença de Deus, e muitas vezes até quando eu ia dormir, eu pegava no sono, eu sonhava sonhos proféticos, né? E o Senhor dizia, tu és minha escolhida, tu és um instrumento nas minhas mãos. Então assim, era o inimigo fazendo aqui e Deus desfazendo. Glória a Jesus. Então, neste dia, nesta noite, né? Não sei que hora você vai assistir esse testemunho, Deus está desfazendo o mal. Aleluia. Deus está desfazendo os planos Amém, Jesus. do inimigo. Amém, Você recebe essa Senhor. palavra? Deus está desfazendo creio, Senhor, os intentos do testemunhos. inimigo contra Aleluia. a sua vida. Glória a Deus. E você vai olhar para trás. E hoje, eu olho para trás, eu lembro que eu tinha uma aversão muito grande ao meu nome. E eu dizia assim, meu Deus, se eu tivesse tido outra história, se eu tivesse tido outra estrutura, não é? Eu não tinha passado por tanto sofrimento. E o sonho da minha vida era quando eu crescesse, eu ia no cartório mudar meu nome. Eu vou mudar meu nome, Jesus. Eu dizia que eu estava no nome de Débora. E um dia o Senhor usou um instrumento e disse, não, o seu nome será sinal. E todas as vezes que ecoar nos 4 cantos, Janaína, Portugal, Aleluia. o inferno vai ter que recuar e entender que perdeu. Glória a Deus. Então eu quero dizer para você que está aqui, que aquilo que seria sinônimo de vergonha, aquilo que seria uma marca de vergonha para a tua vida, Deus vai transformar em dupla honra. Ô glória, alguém vai olhar e vai dizer, isso aí é só um sinal de Deus. Por esse caminho ela passou, por esse caminho ela rompeu, por esse caminho ela permaneceu de pé na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor sempre falava para mim, né, que o Senhor me daria 3 filhos. Acredita? Eu solteira, nem imaginava namorar, casar, nada. Isso eu dizia, vou te dar família, vou te dar casa, te dar estrutura e vou te dar 3 filhos. Tu vai ter 2 meninos e uma menina. Meu Deus. Então eu já tinha até os nomes deles no coração, gente. Era assim, já era definida, já decidida, posicionada. Os nomes dele hoje já estavam no teu coração já? E já estava no meu coração. Gente, se posiciona dentro da promessa, amém? Então, eu já vivia posicionada dentro da promessa. E isso me blindou. Olha, é forte Deus está falando, hein, irmãos? Isso me blindou contra os pratos, porque apareciam de tudo que era jeito, de tudo que era lado, não é? Que era para corromper os propósitos de Deus na minha vida. Então, eu conheci o Celso lá na Irmã Zezé, nas quintas-feiras, um trabalho que ela dirigia. Ciclo de oração. E ele ia muito. Era um culto na quinta-feira à noite, que ela dirigia, era lotada, ia gente de tudo que era lugar. E Celso sempre estava lá pregando com os irmãos de Saloá, né? Sempre ia aquela equipe de lá. E Deus usou ele para mim, tremendamente. Deus usou ele para mim e eu muito novinha, tinha 13 anos, a primeira vez que Deus usou Celso para mim. Mas até então não teve sentimento, não teve nada, só foi instrumento do Senhor, Deus usando para mim, se cumpriu. Aí, 3 anos, 3, 4 anos depois, eu reencontrei ele. Eu fui, no caso, para o Catimbau, que é o sítio Catimbau, que era um sítio também que tinha um ciclo de oração muito conhecido, da irmã Nina Mello. 3 Às vezes anos terminava depois. 7 horas da noite o culto, e tanto do poder. E a gente 3 de anos Paulo depois. Afonso, e a gente daqui, de tudo que era lugar. 3 anos depois. Aí fui para esse círculo de oração no Catimbau, que a irmã Nina Mello dirigia, e ele é de lá, né? Ele morava lá mesmo no sítio, no Catimbau.
Aí todo mundo aí tem um vaso, um instrumento de Deus, irmão Celso, aí Deus usa muito, é uma bênção. Aí eu fui numa prova também terrível na época, eu lembro, meu Deus, esse irmão pra mim, não sei o quê. Aí eu nem imaginava que era aquele moço que eu tinha visto há anos atrás. Quando eu cheguei lá, aí me deram a oportunidade, aí eu dei uma palavra, né? Aí toquei o pandeiro, foi aquela bênção, e Deus me usou para ele. Tocou pandeiro. Foi a coisa mais linda. Foi ao contrário, na primeira vez Deus usou ele para mim, a gente marchou, me fio no poder. Foi ele. mesmo. Aí quando foi no segundo encontro, foi Deus que me usou para ele, a gente marchou no poder de novo, foi aquela coisa linda. Mas lembrou? Aí Você lembrou tive dele? aquela visão de aquele mesmo moço que um dia Deus usou para mim e tal. Eu até falei para ele, olha, que Deus te usou naquele tempo, Deus cumpriu, né? Inclusive foi até da minha ida, né, para a igreja Deus é Amor, ou da Deus é Amor para a Assembleia, né? Porque tinha mais essa ênfase na palavra, né? E por isso que me levou aí. Eu sempre falava, eu tenho uma chamada específica com você, né, na Assembleia de Deus, e sabia que eu teria mais ferramentas nessa área. Hoje não, tá, gente? Os irmãos aí da Deus e Amor, I love you. Amo todos. Hoje é uma estrutura totalmente diferente, já são mais de 20 anos se passaram, né? Sim. Mas na época não tinham muito. E tudo é chamado específico. Aquele ciclo tinha encerrado na minha vida, né? E eu louvo a Deus por todo o aprendizado, porque aprendi a guerrear, meus irmãos. Aprendi a guerrear com força, foi na Deus e Amor, na oração, no jejum, né? Glória a Jesus. Então, foi de uma, assim, eu levo essa história no meu coração enquanto vivi. E depois fui para o ciclo de Assembleia de Deus, e foi nesse período que eu reencontrei ele. Aí eu disse, olha, eu estou congregando agora na Assembleia de Deus, e naquela época que Deus te usou, que Deus me transicionaria de lugar, né? Que Deus tinha um plano específico comigo e tal. E eu estou aqui, para a glória do Senhor. Aí ele já se apaixonou, né? Já se apaixonou por mim de primeira vista. Aí quando foi na outra semana, ele conseguiu meu número e já ligou para mim. Foi muito ligeiro, irmão Celso, viu? A tua avó estava congregando lá com você? Lá na Deus e Amor? Nessa época, a minha avó, ela não estava podendo congregar, porque ela estava muito doente. Ela tinha um problema nos ossos e ela estava aproximadamente há quase 2 anos, só recebendo você em casa. Ela ficou assim, sem poder sair de casa. Ela não questionou Não é? o fato de você sair e ir para outra? Não. Graças a Deus, ela Tranquilo, né? aceitou E aí, tranquilo. o irmão Celso já foi logo rapidinho? Já foi ligeiro, foi. Aí ligou pra mim e disse, parte do seu irmão Janaína, que é o irmão Celso do Catimbau. Eu disse, sim, senhor. Ele disse, olha, irmã, eu conheci a irmã, gostei muito da irmã, desse jeito. A irmã, tudo é irmã. E eu me apaixonei pela senhora. Me apaixonei pela senhora e eu quero casar. Eu digo, oxente. Digo, menino, nós nem conversou, nem conheço, meu filho, você nem deve ser direito. Assim, conhecer, né, de vista. Sim. Eu disse, não, meu irmão, não é assim, não. Eu já pensando que era outra investida, porque era direto uma peleja na minha vida, só Deus. Aí eu disse, não, meu irmão, não é assim, não. Olha o dedinho, não. Se Deus falou com você, mas falou comigo, não. Ele disse, pois Deus vai falar. Eu disse, pois tá certo, pois espera ele falar. Quando Deus falar, eu lhe ligo. Não ligo pra mim, não. Quando Deus falar, eu ligo. Aí quem disse, minha filha, que ele não ligou? Aí a irmã, Deus falou, disse, ainda não. Aí orando. Aí acabou que Deus foi fluindo amor, né? Mas de todo jeito ali em oração. Aí ele insistindo, aí chegou um dia que eu disse, Jesus, eu vou fazer um teste. Eu e Deus no coração, né? Aí eu disse, Senhor, tem uma promessa específica na minha vida, que a primeira vez que o Senhor me fez, eu tinha 7 anos, que foi lá na Cruz de Cabugai, durante todos esses anos, o Senhor vem renovando essa promessa, que é acerca de uma nação específica, né? Direcionada para a minha vida. Se ele tiver uma promessa de tua parte específico nesse país, nessa nação, então é ele. Mas pense num teste difícil, viu? Só sendo Deus no negócio mesmo. Aí ele ligou e disse, irmão, olha só, eu sei que você é um homem de Deus, eu tenho uma chamada muito grande na sua vida e tal, mas existe alguma nação, existe algum lugar assim no mundo que Deus tem uma chamada específica na sua vida? Algo que Deus vem falando muito com o irmão ao longo dos anos, sempre confirmando no mesmo país, a mesma nação. Ele disse, tem. Aí ele disse o país. Aí quando ele disse, pronto, bateu. Aí eu disse, pois tá bom, meu irmão, pois olha, pois vamos começar a conversar, vamos começar a namorar, vamos ver o que Deus tem pra nós, né? E eu só sei que foi ligeiro, minha irmã, dentro de 8 meses. Deus preparou tudo, absolutamente tudo. Você trabalhava, não? Não, só na obra de Deus. Nem ele? Só na obra. Ele trabalhava, né? Porque ele era agente de saúde, trabalhava na obra, era agente de saúde, né? E eu, somente na obra, era muito novinha, 17 anos. E
tentava, né? Já vendi picolé, já vendi chaveiro, já vendi sapato, já vendi roupa, camelô, que você puder imaginar. Sim. Mas não parava em canto nenhum. Por, por conta da chamada. Meu povo chegava assim para mim e dizia: minha irmã, não posso ficar com você aqui. Irmã, Jesus lhe quer na obra. Olha, se eu lhe deixar aqui, eu vou acabar quebrando e falindo. Porque Deus pesa a mão. Irmã, vá para a obra, faz o que Deus quer, Deus vai cuidar da irmã. Meu Deus. E era processo que alguém não entendia, né? Aí já era perseguida terrivelmente. Ela levava o nome de preguiçosa, era aquela agonia terrível, né? Sofria muito. Chegou um período que eu passei um deserto muito grande também com a minha avó. Vai ficar para outro testemunho essa parte. Muito difícil mesmo. Deus me provou profundamente com a minha avó, né? Nos últimos dias de vida dela, que era humanamente a única referência e segurança que eu tinha até então. Então Deus permitiu também eu passar um vale muito grande com ela, mas fiquei até o fim. Não deixei de maneira nenhuma, cuidei dela até o fim, honrei até o fim. E vi, nos últimos dias da vida dela, Deus tratando com ela. Ela ficou no leito, né? E ali eu não vi minha avó desviar aí para o mundo, que nem ela foi, mas ela ficou dentro de casa. Então, ela chamava nome, Sim. ela ficou completamente Será que ela transtornada. teve Alzheimer? Não sei, nunca... Assim, eu acredito que não, porque ela reconheceu no leito, né? Ali ela se reaviu com Deus. Sim. Ela voltou àquela mesma estrutura de antes. A gente começou a cantar os hinos da harpa, a orar, né? E Deus falou com ela. Como ela era uma mulher que visitava muitos doentes, os enfermos, então ela tinha uma aliança com Deus. Eu achava isso muito lindo. Sim. Ela dizia: Deus, nunca deixe eu ficar na cama, eu ficar dependendo de ninguém. Quando eu estiver pronta, se eu não tiver, Senhor, me prepare e me guarde. E Deus cumpriu o desejo do coração dela. Amém. Foi muito rápido, né? Eu e meu esposo, nós noivamos em agosto. Nós noivamos no mês de agosto. E em setembro Deus guardou a minha avó. Foi muito rápido. Então, assim... E quando Deus leva ela, ela me chama. E ela diz assim: minha filha, eu sei que chegou a minha hora. Houve uma Eu vou para o despedida. Pai. Ela despediu e falou para que eu nunca saísse da presença de Deus. Que ela estava partindo, mas estava indo feliz. Porque ela sabia que eu não ficaria desamparada. Ela sabia todo o meu contexto de vida. Ela sabia a estrutura familiar que existia, né? E o quanto eu sofreria terrivelmente sem ela. Mas Deus preparou tudo para até que ela morresse em paz, né? Então ela disse: eu sei que você está noiva de um homem de Deus, né? E Deus vai lhe dar a sua família e hoje eu estou partindo em paz. Você não vai ficar na casa de ninguém, você não vai ficar dependendo de ninguém, né? E assim E aí ela foi. partiu, você ficou sozinha e seu pai? Aí, o meu pai, na época, como eu tinha falado, né, ele sempre tinha, assim, vários relacionamentos e ele tinha esse relacionamento atual, que ele passou muitos anos, e essa mulher me odiava. E quando ela morreu, minha avó faleceu, meu pai chegou para mim e disse: minha filha, infelizmente eu não posso lhe acolher. Se você entrar por uma porta, fulana vai sair pela outra porta. Meu Deus. E eu disse: não, pai, não se preocupe, Deus sempre cuidou de mim e Deus vai continuar cuidando. Nesse tempo, a minha mãe biológica também veio de Recife, né, da capital, que ela morava em Recife, para que eu fosse morar com ela. Mas nesse período a gente, assim, não tinha, assim, vivência. Vínculo. Não tinha vínculo. E segundo também, eu estava noiva, então todo o meu casamento, toda a minha estrutura era em Garanhuns, não tinha como eu me ausentar, não é? Então eu disse: mãe, eu agradeço muito, né, e tudo, abracei, mas eu não posso, eu tenho que ficar aqui. Eu não sei como que vai ser, mas eu vou ter que ficar. Você já se preparava para o casamento? Já estava tudo marcado, né? Inclusive, quando a minha avó foi desenganada, que ela teve o coração inchado, os médicos desenganaram a minha avó e a gente ia adiantar o casamento. A gente ia casar em janeiro, aí a gente ia colocar para casar em outubro, para que ela não perdesse, porque era o sonho da vida dela, né? Ela me criou com muito zelo, né? Dentro das suas limitações, né? Porque eu aprendi que a gente não pode esperar de alguém o que alguém não pode nos dar. Então, quando eu vejo o contexto dos meus pais, quando eu vejo o contexto da minha avó também, eu tenho certeza que tudo que eles fizeram por mim, dentro dos seus limites, foi o que era possível, né? E o que foi passado mais além foi por permissão divina, para que eu aprendesse a amar, para que eu aprendesse a perdoar, né? Independente de qualquer circunstância. Então, neste tempo, né, que ela faleceu, Deus a recolheu e eu fiquei assim, desamparada no mundo, né? Aquela sensação de desamparo que eu já tinha sentido em algumas vezes da vida, eu senti de uma forma muito avassaladora ali.
Porque, apesar de tudo, nela eu tinha... Era a família que eu tinha. Literalmente era ela. Você não... Ela não ficou dependente de você, sua avó. Não. Foi muito rápido. Deus realmente preparou e levou a sua avó. Muito rápido. Dentro de... Foram 30 dias. Ela estava no meu noivado em agosto, dia 28 de agosto. Quando foi dia 7... Não, foi no comecinho de agosto a gente noivou. Eu sei que ela passou quase 30 dias internada. Quando foi dia 7 de setembro, Jesus guardou minha avó, né? E ela falou pra mim, ela tinha um vestido branco, ela brincava, ela disse, parece uma mortalha. No dia que eu vesti, pode ter certeza que eu sei que Jesus me guarda. Aí eu vi ela com aquele vestido e ela era bem brincalhona também. Eu disse, não, vó, porque a senhora tá com esse vestido, que a senhora disse que é uma mortalha. Eu disse, minha filha, sente aqui, chegue. Chegou minha hora. Eu disse, vó, deixa dessas conversas. Meu Deus. Foi. E ela não tinha ouvido Eita, quando Jesus. os médicos me chamaram, Sim. né? Chamaram o meu pai e disse, ela está desenganada, a qualquer momento ela pode morrer. Meu Não é Deus. caso mais de cirurgia, o coração dela está muito inchado, né? Mas aí não deu tempo, eu cheguei a alugar a roupa dela ainda para o casamento, a gente ainda correu atrás, mas não deu tempo. Aprove ao Senhor guardá-la e eu lembro que eu caí em cima dela chorando muito, ainda ela estava com o corpo quente ainda. Você viu o momento? Não, eu estava pregando nenhuma vigília. Olha só, eu estava pregando nenhuma vigília e Deus me usou para mim mesmo nesse dia. Eu dizia assim, tem alguém aqui que Deus está mandando eu dizer que a terra vai abrir. Vai ser dias de luto, de grande pranto, mas depois disso haverá uma grande vitória e um grande banquete. É necessário porque o fruto já está maduro. Meu Deus. Aí quando eu terminei ali a ministração e tal, aí o meu telefone toca, porque ela estava na casa da minha prima, ela tinha acabado de ter recebido alta, né? E ela tinha ficado com a minha prima para não ficar só. E na época era uma escassez muito grande também, né? A gente estava passando muitas dificuldades até se restabelecer de novo. Então ela ficou lá um tempo na minha prima. Aí minha prima liga, disse, Jane, tia Helena acabou de falecer. Aí eu disse, correndo, né? Desesperada, eu estava em Garanhuns mesmo, disse desesperada. E quando eu cheguei lá, ela ainda estava com o corpo quente ainda. Aí na minha cabeça, ali ressuscitar, né? Aí eu abracei ela assim, disse, Jesus, ressuscita minha avó, Jesus, venha cá, Jesus, ressuscite ela, só para ela ver meu casamento, Jesus, quando ela ver meu casamento, o Senhor guarda, Jesus, não isente ela de ter essa alegria tão grande, me dê essa alegria. Aí o Senhor ficava em silêncio. Em silêncio. E no momento que eu perguntei assim, Senhor, por quê? Aí o Senhor disse assim, para mim, cante e diga que eu sou grande. E eu passei todo o velório da minha avó, eu e o meu noivo, e nós adorando ao Senhor. Entre gemidos, né? Entre gemidos, às vezes eu transpassava, mas louvando. E o hino que eu louvava era para chegar até aqui, muitas lágrimas chorei. Minhas tias não entendiam, já tinham como doida aí, pronto. Dizia, acabou de endoidar essa menina, né? E o Satanás nesse dia tomou de conta de uma tia minha, ela já faleceu, e ela gritava assim loucamente comigo, eu chorando ali pela dor da minha avó. Dizia, pare de chorar, menina, pare de ser escândalo, isso aí é sua culpa que você deixava ela ir para a igreja, você que via viver com seus crentes e não sei o quê, pare de sua encenação. Terrível. E eu nem ligava, porque eu estava toda na dor ali com a minha avó, né? Uhum. Então aquela voz era como se fosse uma terceira voz falando comigo. Bem longe. Do nível que eu, dali de angústia que eu estava. Mas para você ver o nível de fúria da minha vida, era muito, muito, muito grande, né? Eu tinha, assim, parentes, assim, que chegavam para minha avó e diziam, olha, Janaína, daqui uns dias, cuidado com ela. Então, assim, era tipo um decreto mesmo. Não sossegava enquanto não me visse perdida no mundo, sim, sabe? E Deus me guardou, irmã Evelyn, né? Amém. Para a glória do nome do Senhor, apesar de ter tido tudo para dar errado, né? Deus, ele me preservou, não deixou eu conhecer o mundo, para a honra e a glória do nome do Senhor. Literalmente mudou sua sentença. Mudou a minha sentença, né? Amém. E cuidou de mim ali, né? Na casa de Deus. E, resumindo, nós noivamos, aí quando foi em janeiro, nós casamos para a glória de Deus. Deus, ele proveu todas as coisas, né? E eu fui morar no Catimbau, no sítio Catimbau. Eu acho interessante, Jana, é que a maioria das pessoas, quando vão casar, eu falo para aquelas pessoas que não têm condição financeira e que querem muito casar. E diz, ai, Senhor, eu quero muito casar, mas eu não tenho condições. Acontece um mistério tão grande na vida dessas pessoas. É verdade. Que quando... Eu digo isso porque eu vivi isso também. E eu sei que você viveu isso também.
que quando Isso. você marca a data do casamento, Deus o agiliza. céu se move. Uau. As isso portas mesmo. se abrem. Glória a Deus. É algo tão sobrenatural, a prova de que Deus é a favor da família. Ele trabalha em favor da família. Porque quando você Isso. casa, se torna uma família. É um marido, a esposa e o esposo. Então, vem a geladeira, vem o sofá, vem a cama e vem não sei o quê. E alguém pergunta onde é que vai passar a lua de mel. Aí eu vou ajudar com tanto. Aparece. Aparece. É sobrenatural o que acontece. Foi assim com você, não foi? É uma coisa linda, isso mesmo. O Celso, na época, ele fez uma lista, né? Pela fé. Ele fez uma lista de tudo. A gente não tinha condições nenhuma, né? E era um nível, assim, de humilhação tão grande, minha irmã. Pra você ter ideia, né? Que eu encontrei uma vez uma irmã no centro de Garanhuns. Ela disse assim, ô minha filha, você acha que casamento é assim? Você acha que cai do céu? Minha filha, eu casei minha filha, eu gastei tanto. Minha filha, você vai passar vergonha, não faça isso não, né? E assim, pra me ferir mesmo, assim, pra me desestimular, aí pronto, na ousadia do espírito, né? Ali não foi com orgulho, não foi com soberba, porque Deus, ele não trabalha, ele não trabalha onde tem princípios quebrados, né? Deus conhece a simplicidade do coração e ali foi por fé mesmo. Eu olhei para ela, aí eu estava até com os convites na época. Eu disse, pois, minha santa de Jesus, toma aqui o convite, receba. Aí ela fez, mas tu é ousada, viu? Eu digo, pois receba e não falte nada. Ela disse, eu vou mesmo, minha filha, quem não vai faltar sou eu. Tipo assim, como só para me ver perto. Você falou uma coisa muito importante que eu quero frisar. Deus não trabalha onde há princípios quebrados. Quão é importante nós mantermos aquilo que é o princípio, né? Aquilo que Deus ordenou. Um coração limpo, né? Um coração limpo, exatamente. Porque às vezes as pessoas tá pedindo algo a Deus, é porque quer, aí Deus diz assim, mas é pra quê? Pra quê? Quê? Qual a intenção? Qual a motivação, né? Isso é pra minha glória mesmo. Isso. Eita, olha aí o mistério, creio que Deus está então falando. Você foi ousada. Toma aqui, irmão, o convite, vá também, mulher. Foi. Aí sabe o que aconteceu? Quando foi no dia do casamento, até hoje a gente tem a filmagem, e o vasão tá lá mesmo, filho. Ela foi até sem roupa, assim, não propícia para um casamento, só para ver. A incredulidade era tão grande. Ela disse, eu vou mesmo para ver. E como foi teu casamento? E a coisa mais linda. E vestido? Jesus proveu tudo. O vestido, né, teve uma experiência também muito forte, assim, que foi marcante na minha vida, que o Senhor também não me deixou só. Jamais me desamparou, que foi quando eu fui escolher o meu vestido de casamento. E eu disse assim, Senhor, e agora? Isso é para a família da noiva, né? Ir junto, opinar. Mas naquele tempo eu não tinha ninguém. Na verdade, eu só tinha muita perseguição, muitas pessoas desacreditando. Poucas tinha, mas essas poucas fizeram muita diferença na minha vida, não é? Mas o peso da opressão na época era muito grande. Eu disse, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Aí o Senhor disse assim para mim, eu estou com você, eu sou seu pai. Eu disse, pois tá certo. Aí entrei sem R$1 na loja de noiva. Ousada, viu? Pense, a Jesus, bota uma cara de rica. Olhe, o Senhor. Bote aqui cara e postura, Senhor, porque não pode ter dinheiro, mas cara e unção em graça e promessa nós tem. Aí entrei, falei com a moça, disse, olha, eu vim comprar um vestido de noiva. Sozinha, tô com Jesus. Tá bom. Então vamos olhar. Aí olhei um, olhei outro, e ela olhando assim pra minha aparência, ela só me dava os mais em conta, assim, tudo, né? Ela tava na loja com um mano e eu tava ali pela fé, né? Oxi, gastei minha fé toda naquele dia. Aí ela disse assim, olha, tem esse aqui, esse nunca foi usado. Ele acabou de chegar, a gente tá terminando de bordar, vem olhar. Só que assim, ele é bem mais caro, porque é o primeiro uso e tal. Se tá certo, pô, deixa eu ver. Aí quando eu olhei, aí o Espírito Santo disse assim ao meu coração, é esse. Meu Deus. Alugue ele. Sem R$1, irmão, sem trabalho, sem parente e sem aderente. Sem ninguém para chegar assim. Você precisa de uma cebola, nem para mim nem pro Celso, viu? Meu filho, você precisa de uma casca de alho. Você tem noção do nível que era. Outro dia ele vai vir também, tu vai ver também o que é o testemunho profundo dele. Amém. A história da gente é muito parecida, muito, em muitos aspectos. E quando eu entrei ali, minha irmã, aí vesti aquele vestido, dentro daquele espelhão, desse jeito, a moça assim em pé, e eu tranquilamente me fui, eu olhava assim, dizia, ô Jesus, é esse mesmo? É desse que o Senhor se agrada? Pois tá certo, aí a lágrima caiu.
Ande cama sobre de face. Deus faz. E eu disse, Senhor, naquele dia, eu não sei nem se meu pai vai querer entrar comigo, talvez ele entre, mas se